forte a Copa do Mundo. E Gregory desconversou sobre a possibilidade de virar reforço do Cruzeiro. Você sabe, o Gregory é hoje o plano A, B e C do técnico Arthur Jorge para a função de primeiro volante. Arthur Jorge, Ale Oliveira, quero te ouvir também a respeito do jogo do Cruzeiro. Eu faço a você a pergunta que fiz sobre o Atlético. Cruzeiro passa desse primeiro semestre com uma nota sem precisar de recuperação, Ale? Passa sim, porque conseguiu a sua classificação na Copa do Brasil, conseguiu a sua classificação na Libertadores e também está mais próximo do G6 do que da zona do rebaixamento. A gente tem que levar em consideração também que teve o título de campeão mineiro, né? Que era um título que já vinha sendo perseguido há algum tempo. Então, acho que as coisas também se acertaram depois de um começo de brasileiro muito ruim, né? Vale lembrar que o Cruzeiro perdeu de 4-0 do Botafogo na primeira rodada e depois perdeu em casa pro Curitiba, né? Que faz uma boa campanha, mas não é melhor time do que o Cruzeiro. E aos poucos, com a chegada do Arthur Jorge, as coisas foram se acertando. Eu acho que o time está desgastado, acho que essa parada vai ser providencial por vários motivos, porque o Arthur Jorge, como é uma semi-tradição dos treinadores portugueses, ele roda muito pouco o elenco, né? E também não teve essa oportunidade, né? Porque ele tinha que se recuperar no Brasileiro. Jogo decisivo na chave mais difícil da Libertadores, o grupo mais complicado da Libertadores. Copa do Brasil, caráter decisivo. Então ele teve pouca oportunidade de rodar esse elenco. Então acho que os jogadores, em alguns momentos, eles acusam o cansaço. O Caio Jorge é um exemplo disso, né? Mas ontem a gente teve algumas atuações aquém do que a gente espera, porque são muitos jogos seguidos. E agora, além da janela de transferência, que parece que o Pedrinho vem forte, né, para fazer as contratações, você tem um tempo de treinamento que para quem tem um bom treinador é fundamental. Tem gente que vai piorar, você vai ver. Tem gente que vai piorar com essa fase de treinos que a gente vai ter depois das férias. Mas o Cruzeiro tem um ótimo treinador e deve melhorar o time. Então, sim, a minha resposta é sim. O Cruzeiro passou de ano, de semestre. Muita gente vai falar, mas podia ter classificado em primeiro na Libertadores. Sim, mas podia não ter classificado como Boca, né? Então, acho que teve a ver também com a entrada do Otávio. Vai lembrar que contra a Católica, no Mineirão, não era o Otávio goleiro. Talvez se fosse, a gente estaria falando de um outro confronto de oitavas de final. Mas eu acho que sim, o Cruzeiro consegue passar de semestre e o futuro também é promissor. É isso, o torcedor já tá ansioso com a janela. Alô, Pedrinho, hein? Pedro Lourenço vai investir. Como é que fica o Cruzeiro pra essa intertemporada? Precisa de muita coisa, Lê? Não, acho que precisa de um primeiro volante. Um primeiro volante que... reserva pro Romero. Um reserva, querendo a vaga, né? Não um qualquer, querendo a vaga. Eu acho que isso é importante. E vou falar uma coisa aqui que é complicada, porque o Cruzeiro investiu nessa posição, né? Trouxe o Chico da Costa, trouxe o Neiser Vidia Real. O Bruno Rodrigues não gosta, mas joga nessa posição, mas precisa de um centroavante reserva. Precisa de um centroavante que, na ausência do Caio Jorge, que consiga dar conta do recado. Aliás, investiu na volância também, né? Só que o tal do Wallace não aparece. Nem lembrou. Nem lembrava dele, viu? Para não te complicar, Rafa, eu vou fazer essa pergunta para Pedro Torres. Pedro Torres, você está apaixonado por Arthur Jorge? Muito obrigada. Não, eu gosto muito dele como treinador. Fala que tá, Pedro Torres. Eu estou apaixonado Eu por estou Arthur muito Jorge. feliz com a presença de Arthur Estou Jorge. enamorado. Então pega o foninho aí, vamos ouvir a coletiva deste homem lindo, nosso treinador, após o empate contra o Fluminense. Fala, Tucci. Tenho que ver porque tenho essa positividade dentro de mim e quero que possa existir dentro do meu grupo de trabalho uma imagem daquilo que é a sua própria liderança. E eu procuro que os meus atletas sejam positivos. Mas também tenho o lado que gosto de humanizar o futebol. E obviamente que nós não estamos satisfeitos, todos nós, por ter criado tanto e não termos conseguido ganhar o jogo. Porque estaríamos a falar aqui de coisas bem diferentes se tivéssemos feito 2 golos nas 4, 5, 6 oportunidades que criamos. E estaríamos a falar de coisas diferentes. Mas tenho que humanizar, dizer que é muito importante para nós criar condições e ter finalizações para conseguirmos fazer golos. Não conseguimos hoje, temos que perceber o contexto. Sei seguramente que temos isto direcionado mais para o Neiser, que tem tido algumas oportunidades. O movimento está lá, o atleta está lá, trabalha imenso para a equipa. Precisamos melhorar? Precisamos. Não posso estar a esconder aquilo que é um facto que todos nós vemos. E, portanto, nós, enquanto equipa, estamos para humanizar e para dizer que estamos todos contentes com o que produzimos e insatisfeitos com aquilo que finalizamos. Mas vamos melhorar e é aquilo que eu disse anteriormente. Buscar mais e querer mais e mais para conseguir fazer melhor. E eu quero que o Neiser possa também e quero que a equipa também continue a criar para que possamos ter Neiser e outros tantos que possam estar dentro da área a finalizar os momentos e as oportunidades que nós conseguimos criar. Arthur,
o quão será importante o trabalho também de movimentação por parte do departamento de futebol em termos de se buscar peças, de, dependendo, fazer algumas vendas neste momento, e como você vai participar de todo esse processo aqui no Cruzeiro? Vou participar a 100%, temos trabalhado exatamente nesse sentido. Vamos e temos um plano definido dentro daquilo que são as condições que nos estão à disposição e vamos ter que avaliar aquilo que é o mercado de vendas e o mercado de compras. Estão identificados aquilo que nós possamos querer. Temos muitas abordagens também porque os jogadores, com o desempenho, vão tendo muitos pretendentes e nós vamos tentar manter a equipa equilibrada e, acima de tudo, tentar com que a equipa possa estar preparada para uma segunda metade mais exigente, não só daquilo que é classificação, copas que temos para disputar, mas também exigência daquilo que possa ser no nosso trabalho para que nós possamos ser melhores na segunda metade do que aquilo que fomos na primeira. Perfeitamente. Eu até acho que o Arthur, eu discordo um pouquinho do que ele fala ali da questão das finalizações, que de fato o Cruzeiro teve ocasiões que poderia ter feito gol, especialmente no primeiro tempo, mas eu acho que ele deixou de falar que o Fluminense também teve, né? Não é que o Fluminense só chegou no gol. O Fluminense teve ali umas 4 boas chances de gol na partida, algumas delas até mais claras que as nossas. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro, para um jogo que era fechamento, e a gente sabe que existe ali um cansaço acumulado, mas foi um jogo aberto demais para aquilo que a gente viu do Cruzeiro, é o ponto que eu discordo. Mas, em geral, acho que a gente não pode reclamar do que tem sido o Arthur Jorge no Cruzeiro, né, Rafa? Até porque o que ele conseguiu fazer nesses 18 jogos aqui é muito improvável que outro, a gente fala assim, não, se tivesse trazido o fulaninho de tal, tivesse feito. E teve gente que queria muito Renato Gaúcho. Né? Renato Gaúcho, que já passou o encanto dos 10 jogos lá no Vasco, vai né? passar a Copa do Mundo na zona de rebaixamento, né? Difícil. Tem um elenco também muito complicado lá, né? Mas enfim, o que o Arthur Jorge fez no Cruzeiro é pegar uma equipe que tinha aproveitamento de rebaixado e transformar em uma equipe que tem aproveitamento de pontos, de vitórias de time campeão, assim. É tão simples quanto isso, só que não é simples de fazer. Eu não acreditava que o Cruzeiro teria condições de chegar vivo nas 2 Copas e numa condição melhor no Campeonato Brasileiro simultaneamente, né, como chegamos ao final desses 18 jogos. Estou muito feliz, muito satisfeita. Tá claro que o Arthur Jorge, assim, é muito fora da curva para o nível dos treinadores que atuam aqui no futebol brasileiro, e agora cabe à diretoria do Cruzeiro dar a ele material para melhorar esse elenco e que ele possa fazer um segundo semestre, pelo menos de manutenção desse aproveitamento de pontos, porque o aproveitamento de pontos do Cruzeiro com ele é um aproveitamento de pontos excelente. O Cruzeiro não vai vencer todos os jogos, vai ter empates, vai ter derrotas, isso faz parte. Mas o que a gente observa em alguns jogos em que a equipe teve insucesso, e até mesmo em jogos que venceu, tá? É que o elenco do Cruzeiro precisa ser encorpado. Esse cara precisa de mais peças confiáveis, como a gente até abordou esse assunto já hoje. E me chama muita atenção quando ele fala ali na primeira resposta, e ele chega a citar o Neiser nominalmente, né, que até não é uma coisa que ele faz tanto, que eu estou vendo o que está acontecendo, eu estou incomodado com o que está acontecendo e nós vamos trabalhar para melhorar, porque acho que muitas vezes o treinador também, nesses momentos de derrota ou de empate, ele acaba tentando negar um pouco a realidade quando vai para a entrevista. E eu não vejo isso no Arthur Jorge e não acho que tem que negar a realidade. Está todo mundo vendo, por exemplo, que o Neiser precisa ser capaz de definir melhor as jogadas. Então não é chegar lá, proteger o atleta não é chegar lá e fingir que o problema não está acontecendo. Proteger o atleta é assumir a responsabilidade, e aí cabe também à diretoria do Cruzeiro fazer os movimentos corretos para que o atleta não seja exposto no momento em que ele claramente ainda não está pronto. E aí, tô com muita expectativa para essa janela. Assim, me importa pouco o nome, me importa pouco quantos milhões de euros em cada jogador. O que me importa é entender se o Cruzeiro vai ser capaz de suprir aquilo que são as suas carências, e não são novas, não são só da última janela, e dar a esse treinador material humano para ele trabalhar e fazer um segundo semestre forte. Nós estamos nas 8ª de final da Libertadores, 8ª de final da Copa do Brasil e ainda numa certa distância do G4 do Brasileirão. A situação já foi muito pior, mas ela poderia ser melhor. E ela só vai melhorar no segundo semestre se o Cruzeiro for capaz de manter o aproveitamento de pontos que tem hoje com o Arthur Jorge. Esse jogo mostrou que com esse elenco não vai conseguir. Com esse elenco não vai ter perna para conseguir jogar as 3.
Então eu tô com muita expectativa de que a diretoria consiga fazer uma janela para a gente chegar aqui e elogiar, sabe, do início ao fim, e aí é responsabilidade do Arthur com a sua comissão e com quem vai ficar, né, no Cruzeiro, dar sequência ao bom trabalho. E me chamou muita atenção quando ele é perguntado pelo Samuel sobre a janela de transferências, que ele fala que, assim, participação 100%, e à medida que ele vai respondendo a pergunta, ele faz questão de frisar também questão de chegadas e saídas. Então ele entende também que não dá para inchar esse elenco e ter jogador ali a ver navios, né? Que só treina ali, só completa treino e não acaba servindo para poder participar dos jogos, né? Mesmo que seja ali no banco de reservas. Então é um detalhe muito importante e eu acho que foi uma boa entrevista dele, apesar dessa pontuação do Caramujo fazer muito sentido, e acho que faltou também essa situação do Arthur Jorge falar sobre essa situação, que o adversário teve oportunidades claras também, não foi só a chegada do gol, mas é um Cruzeiro que evoluiu muito, né, desde que o Arthur chegou. Se a gente vê aqui o que era a expectativa do torcedor do Cruzeiro após aquele 3-3 contra o Vasco da Gama, que termina ali o trabalho do Tite, todo mundo tinha muito medo do que poderia acontecer com o Cruzeiro. Discutia-se muito a questão de abrir mão das Copas e focar completamente no Campeonato Brasileiro, e hoje a gente vai para a parada da Copa com uma expectativa muito boa para o futuro, mas com os objetivos de curto prazo, todos eles conquistados. O Cruzeiro conseguiu sair da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, conseguiu se classificar na Copa do Brasil, conseguiu se classificar na Copa Libertadores. Então agora dá esse reset, como os caras falaram, trabalhar muito bem na janela de transferências, acho que esse é o ponto principal, e principalmente ali quando os atletas voltarem do período de descanso. Trabalhar muito bem no dia a dia, aproveitar ao máximo as várias e várias semanas de treinamentos que teremos, porque depois, quando o Campeonato Brasileiro, quando a temporada do futebol brasileiro voltar, vai ser no mesmo nível de loucura que foi agora. Você jogando jogo em cima de jogo, só ajuste por vídeo, vez ou outra você tem um treino ali que é mais leve. Então, um momento para dar tudo de si, para entender a ideia, para melhorar a ideia de jogo, para se condicionar melhor fisicamente, vai ser agora. Porque os adversários também vão ter esse tempo. Agora, nem todo mundo vai aproveitar tão bem. Cabe aos nossos jogadores, à nossa comissão, aproveitar e muito bem esse momento. E Gregory desconversou sobre a possibilidade de virar reforço do Cruzeiro. Você sabe, o Gregory é hoje o plano A, B e C do técnico Arthur Jorge para a função de primeiro volante. Arthur e Gregory trabalharam juntos no Botafogo e foi o treinador português quem o levou para o Al Rayyan. O grande problema é que o time qatari gastou 7 milhões de euros para contratá-lo e exige no mínimo o mesmo valor para poder liberar o atleta que é titular absoluto. Quando perguntado sobre a chance de jogar no Cruzeiro, o Gregory decidiu sair com a seguinte frase, abre aspas, não tô sabendo de nada ainda, só se estão sabendo e aí não me falaram nada. Papai Arthur ainda não me ligou, conheço pouco de BH, fui jogar lá algumas vezes, mas estou feliz no Catar. Reparem na forma como o Gregory se refere ao treinador do Cruzeiro, o Papai Arthur. Eles trabalharam juntos, como eu disse, em 2 clubes, a excelente relação. E o Arthur Jorge tem feito todos os esforços para que essa negociação possa acontecer. Cruzeiro que busca pelo menos 4 contratações na janela da metade do ano. A ideia é fortalecer o elenco e ter capacidade para eliminar o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores da América. Nesse fim de semana dá para dizer que o Cruzeiro tropeçou ficando apenas no empate contra o Fluminense dentro de casa. Bora falar sobre uma consulta, mais uma por um jogador titular do Cruzeiro. Existe a chance real de Christian virar alvo de proposta nos próximos dias. O volante de 25 anos de idade, que se tornou titular absoluto tanto com Tite quanto depois com Arthur Jorge, está na mira do Krasnodar. A equipe russa já fez uma primeira sondagem e promete ainda para a próxima semana uma oferta oficial. Com a lembrança de que Christian tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2027 e já havia sido, no início desse ano, alvo de uma proposta do Zenit. Só para completar, contar que o Christian tem 31 jogos, com 7 gols e 3 assistências. Em 2026, foi titular em 27 dos 31 jogos. E o Cruzeiro quer reforços importantes, de primeiro nível,
para enfrentar o Flamengo. Você sabe, né? Cruzeiro e Flamengo tiveram o azar de se enfrentar nas oitavas de final da Libertadores da América. O sorteio não foi generoso com os brasileiros. E a ideia do Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, é contratar de 3 a 4 grandes nomes que cheguem para brigar pela condição de titular até a partida que só acontece depois da Copa do Mundo. As prioridades no momento são um lateral esquerdo, até porque o Cauã Pratos vai embora e existe a chance de o Kaique ser negociado, um zagueiro que pode vir da Europa, além de um volante e também um ponta. Os nomes mais discutidos internamente são do Rojas, lateral esquerdo do Racing, para a posição de lateral esquerdo. O Igor Júlio, brasileiro que é torcedor do Cruzeiro e atua no Brighton para zaga. Gregory, volante que já jogou no Botafogo e no Al Rayyan, com o técnico Arthur Jorge. Para a função de ponta são alguns nomes especulados. Posso contar que Luiz Araújo seria a prioridade número 1 do Cruzeiro nesse momento. Fala aí, galera. Gostou desse vídeo? Então compartilhe, comente, curta também e espalhe para geral. Tem muito conteúdo para você acompanhar aqui, todos os cortes e, claro, a nossa programação na Samuca TV. Tamo junto, vamos que vamos. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!